Vou reduzindo aqui o som. A felicidade está no caminho. Gente, vou começando. Vou começando. Enquanto isso, o Instagram vai distribuindo a live. Muito bem-vindos ao Segundou. Eu vou começar. Quem tá perdendo esse começo, depois, lá no IGTV, salvando, dando tudo certo, vai assistir completo. Mas eu vou começando, porque são muitos tópicos muito interessantes. Deixa a conexão, tá voltando. Deixa eu ver aqui como é que tá a internet. Deixa eu ver. Pronto. Vocês estão me ouvindo bem, vendo bem? Então, gente, dá um alôzinho pra mim. Porque tá meio travado aqui, sabe? Pra mim tá um pouco travado. Não sei se vocês estão vendo e ouvindo bem. Eu vou começar aqui. Espera aí um pouquinho. Deixa eu acionar aqui. Tá. Então, gente, tá me ouvindo bem? Fátima, tá me ouvindo bem? Tá, Cris também. Vamos lá. Lu. Deixa eu acionar aqui, internet. Pronto. Gente, é o seguinte, a gente tem muitas questões, né, hoje em dia, que envolvem a educação dos filhos. Mesmo aqui, quem tem filho grande, quem tem filho pequeno, quem tem filho... Vocês vão ver como serve para a vida da gente. E aqui sempre são questões de elevação, né, da nossa consciência. Então eu quero trazer para vocês hoje 20 tópicos, como eu falei, 20 Cs, para vocês se desenvolverem. Deixa eu só anotar uma coisa aqui para passar para vocês. Pronto. 20 Cs para vocês se desenvolverem. E, na verdade, a gente fala de C, né? Então, hoje em dia tem consumo, tem cobrança, né? Tem muitas coisas que são negativas para a educação infantil. E hoje eu vou trazer para vocês 20 itens, 20 Cs super importantes, rapidinho. Vou dar uma noção, sem aprofundar total neles, porque eu poderia fazer uma live de cada C desse aqui. Mas eu vou trazer 20 informações que vocês vão nadar aí no conhecimento, na abertura, na luz para vocês, para a vida de vocês. Quer vocês tenham filhos pequenos, quer vocês tenham filhos adolescentes, quer vocês tenham filhos adultos, quer vocês ainda vão ter filhos. Enfim, serve para a vida de vocês. E eu vou começar, bora lá, que eu tô animada. E vou fazer os 20 temas hoje, agora à noite. Vamos ver se dá tempo, mas vamos lá. O primeiro, gente, o primeiro C, quem quiser anotar, pegar papel e caneta, fique à vontade e compartilhe, chame amigas, chame gente, porque vocês vão aproveitar e já aconteceu dessa live não ficar gravada, então vamos ver, tomara que fique, vamos embora começar os 20 Cs. Gente, quem tá chegando agora, boa noite, é o Segundou hoje tá super especial, encaminha. Pega esse aviãozinho, tô vendo um monte de boa noite aí, encaminha esse aviãozinho, clica no coraçãozinho para esse Instagram agora, esse horário, tem muita gente entrando para distribuir a live e a gente começar legal com todo mundo. Então vamos lá, primeiro C, colo. Ah, Denise, mas eu já dou muito colo, nossa, eu não aguento mais o tanto que eu dou colo. Gente, vamos entender, esse colo, isso, vai clicando no coraçãozinho que ajuda a distribuir, gente. O colo... não é só o colo físico. Quantas vezes nós, fala sério, quantas vezes nós não estamos bem e nós precisamos de um colo amigo. Às vezes a gente liga para uma amiga, a gente vai caminhar com uma amiga, a gente quer alguém que nos entenda. Isso é um colo, não é só sentar no colo. Então o colo não é o colo da criança que precisa sim de colo. E quanto mais colo você der, quanto mais suprida a dependência da criança, mais independente ela será. Quanto mais suprida a convivência, aquilo que ela precisa se abastecer, mais longe ela vai. A pessoa, quando ela é segura do afeto e do amor, ela vai mais longe. Entende? Então, o colo é importante para o bebê, para o recém-nascido, para a criança pequena, para a criança grande, porque não estou falando só do colo físico, que é super importante, é necessário, cansa, dá dor nas costas, dá dor no braço,
dá um monte de coisa, irrita a gente às vezes, porque nós somos humanas, às vezes nós estamos sobrecarregados e a criança está querendo colo, mas é ali que ela se tranquiliza, né? Ela quer aquele colo porque ali ela sente o cheiro, ela sente a pele, ela sente o coração, ela sente uma conexão muito linda. Só que nós temos que lembrar que como seres humanos, mesmo que nós vamos crescendo, nos tornando adolescentes, que não quer nem chegar perto da gente muitas vezes, né? Que é distância, mas eles querem um colo em determinado momento, né? De uma compreensão, de uma ajuda, de uma frustração, de uma tristeza, de alguma coisa que acontece. Assim como nós adultos, nós muitas vezes nós queremos um colo, nós temos o nosso lado necessário de abastecimento, necessário de alguma carência que nós estamos passando, alguma coisa que nós queremos conectar com uma outra pessoa. Então, quando eu falo colo, não é só colo físico, que é super importante, mas esse colo emocional. Esse colo que a gente acolhe o outro. Filho precisa disso? Sim, em todas as etapas da vida. Beleza? Vamos lá no número 2. Número 2, gente, confiança, tá? 2 dos 20, confiança. Nossa, confiança, o que significa isso? Significa que os filhos têm que ter total confiança nos pais. Os pais são referências para ele. Ele olha para o pai e olha para a mãe, são os seres mais importantes do planeta Terra. Eles são tudo. Então, se você trai a confiança, se você fala uma coisa, faz outra, se você mente, se você engana, se você ameaça, se você faz uma série de comportamentos que seu filho perde a confiança em você, isso é muito, muito sério. Os pais precisam, sim, ser aqueles referenciais que o filho tem tanta segurança, tem tanta confiança, que sabe que o pai tá falando aquilo e ele vai cumprir. Se ele tá falando que é não, e aquilo ele sabe por que é não, não importa, pode acontecer alguma coisa, mas o filho sente confiança. Meu pai toma conta de mim, minha mãe toma conta de mim. A confiança nesse elo precisa ser muito forte. A confiança, ela é fundamental na educação dos filhos, porque quando os filhos sabem que os pais estão ali, que os pais sabem o que é melhor para eles, porque quando a gente fala assim, a criança precisa ser livre, a criança precisa crescer, ela já traz a sua essência, ela já traz a sua divindade, ela já traz... Sim, concordo plenamente, ela é um ser único e irrepetível, de uma grandeza absoluta. Só que se você deixar ela fazer só o que ela quer, pode ser que ela queira só comer chocolate, né? Ela queira não ir para a escola, ela queira não arrumar o quarto, ela não queira guardar os brinquedos, né? Ela não queira comer com a boca fechada, ela não queira escovar dente, talvez ela não queira tomar banho, né? Por quê? Porque nós somos seres vivendo aqui no planeta Terra. Nós não somos somente um espírito elevado, ascensionado e todo de luz, né? Nós temos luz e sombras, nós temos o nosso lado animalístico, nós vivemos aqui no planeta Terra. Então nós precisamos sim ser educados. Se não precisasse, não ia precisar nascer criança, filho de pai e mãe, né? Por quê? Porque se esses serzinhos, né, divinos, maravilhosos, lindos, que amam de paixão, eles não precisassem ser educados, eles não precisariam nascer de pai e mãe. Eles poderiam já nascer sozinhos, né? Mas eles nascem dependentes dentro de uma família, dentro de um pai e de uma mãe. Então é necessário sim que haja educação. E para isso precisa de muita confiança, né? Essas crianças, elas precisam confiar nos pais. Então evitar fazer aquelas mentiras que a criança vai percebendo, sabe? Pode ser boba a mentira. Pode ser assim, fala baixo, porque o guarda vai vir te pegar. Não faz isso, porque senão, olha, tá vendo aquela mulher lá? Ela vai vir aqui e vai te bater, né? Às vezes a criança cai na primeira vez, na segunda vez, na terceira ela já olha, ela sabe que é mentira. Então é mais fácil, uma vez até uma pessoa estava comentando, né, comigo, eu nem lembro se era paciente ou não, mas falou assim, que para colocar o cinto era uma briga tão grande, e que ela falava assim toda vez, olha, coloca, porque senão a hora que o guarda parar, vai te levar embora, vai te prender, né? E o guarda, nenhum guarda vai fazer isso, né? E isso vai minando a confiança, porque vai vendo que naquele sufoco, a mãe, o pai, enfim, o responsável, mentem,
né? Então é melhor falar assim, olha, vai pôr o cinto sim, não é legal, a mamãe também não gosta, não é bom, eu também gostaria de ficar sem, mas vamos cantar uma música para poder distrair desse cinto, porque esse cinto é segurança. Qualquer brecada que eu der, ó, vou dar uma brecadinha para você ver. Ó, brequei, tá vendo como eu vou para frente? Imagina se não tem o cinto. O cinto pode não ser bom, mas ele é um amigo da gente, tem que ir conversando. Né? Tem que ir conversando com a criança, mostrando a realidade. Isso vai gerando uma confiança que você sabe mais que eles, que você sabe conduzir melhor, que tem um porquê daquilo, né? E às vezes no excesso da nossa agilidade, da nossa irritação, né? Agora, tá, e como é que faz essa questão dos filhos que já estão mais velhos, né? Que a criança já tá mais velha, já tá pré-adolescente, já tá adolescente. Também precisa, se não houve, né? Mais difícil, a gente tem que sempre colocar o hábito bom do que tirar o hábito ruim e colocar um bom. É mais difícil? É. Mas a gente pode restabelecer a confiança nas relações, né? É preciso, se houve alguma coisa, ter uma conversa, de repente, com o filho mais velho, né? Ter um pedido de perdão, ter uma reconciliação, poder também mostrar que você quer ser uma nova pessoa, que você como mãe, você também pode ter errado, mas você tá no movimento de evolução, você tá no movimento de crescimento e que você daqui pra frente você vai agir daquela forma. Isso também é possível, né? Nós estamos num processo também evolutivo e isso é bacana quando eles vêm. Olha, eu nunca vi um filho, uma filha não gostar quando os pais aprumam, sabe? Aprumam, seja do problema que for que tiveram. Quando o pai vai pro caminho certo, a mãe vai pro caminho certo, sabe? Do bem. Eles podem ter a idade que for, eles ficam felizes. Eles podem ser adultos casados, eles ficam felizes. Então, eles ficam felizes com a nossa evolução. Eles ficam felizes com a nossa... com o nosso desenvolvimento pro bem, você entende? Eles ficam felizes. Então, confiança. Número 3, gente, comprometimento. Comprometimento dos pais. O que acontece? A gente passou por uma década, 2 décadas aí, até mais um pouco, né? De falta de comprometimento, né? Dos pais. O terceiro C, comprometimento. O primeiro, colo, que eu expliquei. O segundo, confiança. O terceiro C, comprometimento. Comprometimento, gente, não é só largar na escola para a escola educar, largar na catequese para catequese largar com a babá para babá educar, largar na casa da avó para avó educar, todo mundo menos eu, né? Comprometimento é comprometimento com aquela vida, se ela veio desejada ou não, se ela veio, enfim, né, engravidou sem querer, não sei, mas a partir do momento que é aquele ser depende de nós para ser educado, nós temos que ter o nosso comprometimento, a nossa parcela, né? Isso que se espera de nós, isso que aquela vida espera de nós. Então, o comprometimento é o comprometimento que nós passamos a ser um adulto mais responsável, né? Antes não tinha filho, era um tipo de vida. Agora, com o filho, é outro tipo de vida, né? As nossas responsabilidades, as nossas escolhas, os nossos lazeres, né? Tudo muda e precisa ter um comprometimento na questão materna, na questão paterna, assumir, né? Assumir aquele comprometimento. Assim como, imagina, vou fazer até uma comparação que é muito menos até importante se for ver. Trabalho é importante? Sim, muito importante, né? Na vida humana, muito importante. Mas imagina você educar uma pessoa, né? O grau de importância que é isso, você estar presente na vida de um pequeno, o grau de importância que é isso, somos seres, né? Que existe assim, uma conexão enorme, existe uma história dessa criança tá ali, não é chacoalhado e vai por acaso, foi pensado por uma mente criadora, por algo maior, queira você acreditar em Deus, Criador, Universo, energia, o que for, né? Ninguém nasce ao acaso na casa de ninguém. Né? Tudo é um processo evolutivo. Essa criança tá aí, você também teve essa criança, nessa situação, desse jeito, você também foi filho, porque existe uma sabedoria maior e graças a isso, né, tantas pessoas podem evoluir e eles também no processo deles. Então, esse comprometimento dos pais é não fugir disso, né? Não fugir de algo que é divino, que é além. Nós podemos até escolher, né? Vamos engravidar ou não, que época vamos ou não, mas existe um canal, né, espiritual que decide junto. E isso é muito
muito grandioso, né? Então, esse comprometimento, né? Comprometimento, sim, porque a gente tem que escolher as coisas que a gente vai comprar no mercado, como nós vamos educar, se nós vamos deixar ver televisão ou não, se nós vamos deixar eletrônico ou não, se nós vamos colocar ordem no horário de dormir, como que eu vou arrumar a casa, como é um comprometimento, né? Eu vou sentar junto para fazer uma tarefa, eu vou organizar, sabe? Isso é um comprometimento do papel, né? Um comprometimento do papel de mãe. Vocês estão escutando? Pausou, gente? Pra mim aqui parou. Eu não sei se vocês não estavam me escutando. Então, tá, onde que eu estava? Conduzir. Conduzir significa o quê, tá? Conduzir, os pais, eles dirigem o carro, né? Criança não dirige, criança vai no banco de trás. Por que que criança vai no banco de trás? Porque ela não sabe dirigir. Porque ela não tem capacidade de dirigir. Porque ela não sabe mudar uma marcha. Porque ela, mas é carro automático. Mas ela não alcança o pé. E se alcançasse o pé? Já tem 11 anos. Ela já alcança o pé, ela já sabe pegar na direção. Tá, por que que ela não vai, né, dirigir? Porque ela não tem capacidade ainda, né, de colocar um carro. É um risco. Ela não tem... O cérebro dela não pode, não dá conta ainda, é muito risco. Uma criança de 11 anos não pode pegar um carro e ir para uma estrada, né? Por quê? Porque seria um cúmulo do absurdo, é muito risco para a vida dela, ninguém deixaria. Beleza, ok. Nós estamos falando sobre conduzir. Os pais precisam conduzir, não só o carro, mas a educação dos filhos. Eles estão no comando. Eles estão na frente, eles sabem até o dia que os filhos puderem conduzir as suas próprias vidas. Mas enquanto os filhos não conduzem as suas próprias vidas, são os pais que estão na direção, gente. São os pais. Os pais escolhem a escola, os pais podem olhar os amigos, podem orientar, pode ver o que vão comprar no mercado, como que essa criança, que médico que vão levar, né? Que tipo de conteúdo que eu deixo ver, que tipo de livro que eu compro, que tipo de conversa a gente tem que conduzir, né? Eu quero conduzir para valores, eu quero conduzir para espiritualidade, eu quero que meus filhos sejam pessoas evoluídas. Então, que tipo de assunto entra na minha casa? Que tipo de música entra na minha casa? Que tipo de estímulo eu dou na minha casa? Você está no carro, você está na condução da sua casa, você está na condução da educação dos seus filhos. Não são eles, não são eles. Não são eles. Eles não escolhem, gente. Eles não escolhem o que compra no mercado. Mas meu filho quer. Ok, faz um acordo. Olha, eu vou no mercado, você pode escolher um item. Umzinho. A mamãe também não pode escolher tudo que eu quero. Né? Se eu for numa loja de decoração, eu quero levar a loja inteira. Se eu for numa loja de bolsa, eu quero levar a bolsa inteira, a loja inteira. Eu não faço assim, a gente não funciona assim, né? Vai explicando, né? Vai comunicando. Então, gente, a gente tem que assumir o papel de condutor. Parece que os pais hoje em dia têm medo, sabe? Tem medo de conduzir. Não, eles precisam de referenciais. Eles precisam de referenciais. Eles se sentem seguros quando tem alguém que conduz. Por quê? Porque eles estão na fase de ficar no banco de trás. Eles estão nessa fase. Quando eles forem maiores, eles já vão saber conduzir o seu próprio carro. Aí você vai dar outro tipo de aporte, de orientação. Mas enquanto eles forem pequenos, é você que está ali. Você que está ali na lida, você que está ali na condução dessa casa, das escolhas, né? E a gente tem que ter firmeza. Não pode, acabou. Não é esse tipo de coisa que eu concordo, que dentro de casa é assim, eu sei por causa disso, né? O meu objetivo é isso e acabou, né? E é muito importante que os pais tenham consciência, né? Daquilo que querem desenvolver, porque é na fase dessa infância que muita coisa você vai plantar para depois você ver o fruto. Né? Não adianta achar que é lá na frente que você vai plantar. Não, você vai plantar aqui e agora, para depois você ver o fruto. Eu sempre comparo com a árvore, né, que dá frutos. Até uma vez eu contei num curso que eu fiz
eu tava na fazenda e fui caminhando. De repente eu me deparei com um pé de caju maravilhoso. E eu amo caju, né? Eu amo a maioria das frutas, mas sabe aquele caju assim cheiroso, perfumado, aquele cajueiro lotado de caju maduro, gente, no meio do nada, assim, no meio do mato. Ai, até agora eu sinto o aroma do caju. E aí eu cheguei lá e sabe quando você pega o fruto assim e, né, se lambuza de comer com aquele caju maravilhoso, doce, lindo, aquela fruta que é maravilhosa, né, criada por Deus, assim, que incrível. E daí eu dei um exemplo que eu falei assim, naquele momento, né, que eu tô lá saboreando, ou que você estivesse saboreando uma fruta no pé, não sei se vocês já comeram uma fruta no pé, assim, né, que é uma delícia, seja qual for, você não para e fica assim, nossa, obrigada, raiz. Raiz, muito obrigada. Você fica olhando lá pra terra e vai lá, né? Olha pra terra, olha lá de baixo e fala, ai, Raiz, muito obrigada. Nossa, eu sou muito grata por você existir, porque sem você, esse fruto, nossa, eu não poderia comer. Ninguém vai lá fazer isso. Só que o fruto tá lá, maravilhoso. E nós somos essas raízes. Nós somos essas raízes. Sem raiz, a árvore não fica em pé, não tem flor, não tem fruto, não tem sombra, não tem nada. Esse fruto não sai bonito, porque tem que ter raiz. Nós temos que plantar raízes, né? Nós temos que dar esse alicerce para os nossos filhos, para que eles cresçam e eles deem seus frutos. E eles se tornem árvores frutíferas aí, né? Dando frutos pela vida. Só que a gente tem que dar essa base, né? Essa base é nossa obrigação. Às vezes a gente não vê o resultado agora, né? Muitas mães ficam aflitas. Ai, não vejo o resultado. Calma, né? É um plantar, né? Não é hoje você falou, semana que vem aprendeu, né? Não é. Tem todo um processo evolutivo. Mas vamos lá, gente. Partindo para o quinto ponto. Compreensão. Gente, boa noite quem chegou agora. Ana Beatriz, Alice, Raíssa, Vitor, quem mais? Roberta, Cris, quem mais tá aqui? A Jorge tá aqui, a Paula tá aqui. Gente, Fabiane, aproveita que nós estamos ainda no quinto ponto. Encaminha esse aviãozinho para mais umas 5 amigas aí. Isso serve para quem tem filho grande, fazer um checklist e falar, nossa, deixa eu dar uma olhada, né? Como é que eu estou? Eu estou fazendo isso com os meus filhos mais velhos, né? Eu não estou, porque serve para todas as etapas da vida. E falo que muitas vezes a gente vê adultos, né? A gente que trabalha assim nessa área, vê adultos que sentem falta de terem mãe, né? E tem a mãe. Às vezes a mãe existe, mas sentem falta, né? Da mãe, dessa maternidade, né? Então, meus amores, vamos lá para o quinto ponto, né? O 5 de 20, que é a compreensão, né? O que é a compreensão? Ah, tá, a compreensão, tá, eu compreender o outro. Ok, mas será que a gente compreende a fase que o filho tá vivendo? Ou a gente tem uma baita expectativa em cima? A gente tem uma baita vergonha de alguma coisa, né? Ai, meu filho, ai, nossa, sujou, ai, foi comer com a mão, caiu, nossa, o que vão achar de mim? Ai, tal, porque a roupa tá suja, ai, o que será, né? O que será que é essa compreensão? A gente tem que ter compreensão por todas as fases que eles passam. Eles passam por fases e nós temos que ter compreensão. Compreender também não é só aquilo que está acontecendo, mas compreender o período que ele está vivendo. Ter um entendimento, né? Olha, eu compreendo, né, que agora que ele está naquela fase de tirar tudo da gaveta, que ele está fazendo aquela bagunça, eu tenho que sentar lá e ajudar a guardar. Ele está na fase, a criança, ela está na fase de desenvolver o hábito da ordem. Por isso que ela faz aquilo ali. Então eu compreendo essa fase. Então fica mais fácil eu lidar. Por quê? Porque vai demorar uns 6 ou 8 meses, essa fase vai passar. Mas ela está adquirindo o hábito da ordem, de gostar de colocar as coisas no lugar. Isso pode virar uma brincadeira, pode virar um campeonato de quem guarda mais. E tudo isso vem da compreensão. Nós temos que compreender mais a infância, compreender mais as fases das crianças, aproveitar essas fases, porque ele tem, assim, verdadeiros tesouros para a gente desenvolver,
né? E a compreensão também das coisas que não saem certas, né? Por quê? Porque as crianças, elas estão em processo evolutivo, elas estão se desenvolvendo. Então, às vezes, você vê que não foi por mal. E se tudo for só na bronca, se tudo for sempre... Eu falo, não coloque tudo numa caixinha só, né? A criança deixou cair um negócio, pronto, dá a mesma bronca sempre, na mesma intensidade sempre. Às vezes, a criança, ela sem querer tropeçou num negocinho. Ela não tem a capacidade motora totalmente desenvolvida, ela tá evoluindo, né? Então a gente precisa ter essa compreensão, né? Compreensão daquilo que pode mexer, daquilo que não pode mexer, né? Orientar. Então a gente precisa ter uma compreensão da educação infantil, uma compreensão, né, dessa fase que às vezes eles entram, que é uma fase de pré-adolescência, né, de adolescência. A gente precisa entender o que significa isso, como lidar, compreender que às vezes a gente tem que calar mais, que a gente tem que escutar mais, a gente tem que entender e ir mudando as marchas da vida, né, de acordo com as fases que os filhos enfrentam, né. Então a compreensão é muito importante, né, às vezes para a criança aquilo é gigante e para você não é. Né, para ela, um carrinho que às vezes pequenininho, que a portinha quebrou, é algo gigantesco, mas para ela é grande. É como se a porta do teu carro tivesse quebrado, sabe? Tivesse batido ali e você tivesse ficado chateada, porque para ela aquilo é grande. Então a gente não menosprezar, né? A gente escutar, olhar no olho, compreender, acolher, né? Isso é muito importante, a compreensão. Isso gera muita conexão, que é um outro ser, né? Vamos lá, comunicação. Gente, comunicação é o 6º item. Comunicação, tá? Comunicação, falar e escutar, falar e escutar. Sim, mas também é estimular, né? Eu vejo muitas pessoas que às vezes passeiam até com seus filhos, que são bebês em carrinhos, né? E sem trocar uma palavra, né? Não comunicam, não conversam, né? Fica ali. A criança, ela tá ávida por aprender. Ela olha o mundo, gente, imagina um ser que você tá pisando pela primeira vez num planeta. E aí, primeira vez, não tô falando de religião, não tô falando de nada. Eu tô falando que, assim, essa criança tá aqui e ela tá olhando a árvore pela primeira vez. Ela não conhece aquela árvore, ela precisa saber o nome da árvore, ela precisa saber o nome do cachorro, ela precisa saber, ela quer aprender. Né? Ela não sabe, então ela não sabe, ela olha tudo, por quê? Porque ela tá encantada com aquilo, né? Imagina você chegar num planeta novo, cheio de coisa, você vai ficar assim, ó, não é verdade? Se você vai fazer uma viagem, às vezes você vai num shopping novo, se você vai num teatro novo, se você vai, sei lá, qualquer lugar que você gosta de ir, você já vai ficar encantada, você vai ficar assim, ó, nossa, olha aquela decoração. Você vai num banheiro, gente. Mulher gosta de banheiro. Às vezes você vai num banheiro, uau, né? Você vai chegar lá, você vai falar, nossa, até tira foto. Gente, olha esse banheiro, que maravilhoso. Olha esse lustre, olha esse sofá, né? Imagina a criança com o planeta Terra. Ela tá encantada, né? Então a gente precisa, sim, comunicar. A gente precisa conversar, a gente precisa mostrar, a gente precisa falar. Tá passeando com a criança... Mostra, conversa, filho, você viu, olha só, olha aqui o chão como é áspero, né? Olha só isso aqui, põe o pezinho, põe não sei o que. Ela precisa aprender o que é frio, morno, gelado, quente, áspero, liso, alto, baixo, retângulo, triângulo. Dentro da sua casa é uma escola. É uma escola, é uma escola. Imagina pegar uma pedra, né? Fazer ela pegar, ver se tem cheiro, passar a mão, falar que é transparente. Imagina, transparente. O que mais que tem de transparente no mundo? Será que tem mais coisas transparentes? Ela precisa aprender vocabulário. Tudo isso são estímulos que faz o cérebro dela, que está em desenvolvimento quando ela é criança, ser mais inteligente, porque ela está tendo estímulo. Uma coisa que não tem estímulo não se desenvolve. Né? Um músculo que não tem estímulo, ele atrofia, ele não tem estímulo. Então nós precisamos comunicar, conversar e também escutar, né? Ter essa comunicação. Eu tô falando da parte de estímulos, que a gente tem que trabalhar os 5 sentidos. Eu tô falando também que é estimulação, né? Estou falando que essa comunicação, ela precisa ser uma comunicação também saudável, né? Porque não adianta, hoje a gente fala muito de alimentos saudáveis, que é muito legal. Só que não adianta nada ter uma casa de alimentos saudáveis com uma linguagem tóxica, né? Chantagens, ameaças, né? Punições. Então, a gente precisa sim
ter uma comunicação saudável. A gente precisa comunicar com amor, com afeto, com incentivo, sempre valorizando a virtude, né? Porque se ele tirou uma nota boa, bacana, que bacana o seu esforço, a sua responsabilidade. Que bacana você ter empenho, né? Você ser responsável, você ser lutador por isso, entende? Mais que só o resultado, mas aquilo que ele se tornou no processo. Enfim, como eu disse, aqui dá quase uma live para cada tema. Eu vou passar para o próximo item, que são curtir as fases. Gente, mais do que nunca o mundo está imerso na precocidade, tudo sendo muito rápido, né? Crianças estão com estímulos muito precoces para tudo, quase não tem infância, né? A infância é uma coisa tão curta na vida humana. Se um ser humano vive 80 anos, a infância são 10 anos praticamente. É muito pouco. É muito pouco. E um período riquíssimo. Então, assim, não deveria realmente ter nada que atrapalhasse as fases que são tão importantes para a vida adulta. Você pode reparar na sua vida aí quantas coisas boas e quantas coisas ruins você lembra que são da sua infância. Quantas coisas boas e quantas coisas ruins você lembra que aconteceram e que você guarda até hoje na sua infância. Quantas lembranças super legais que te faz assim trazer um sorriso no olho que foram da sua infância, de uma brincadeira, de um bolo na casa da avó, de não sei o que, de não sei o que. E quantas coisas que não são boas que aconteceram na sua infância. Então a infância tem importância? Sim, demais. Então a gente não pode pular as fases. Então vamos curtir as fases, né? Porque elas passam. Elas passam. Não queira que a filha de 4 anos seja uma mocinha de 13, de 12. Ela não é e nem deve ser. O cérebro dela tá lá, ela tá no mundo da fantasia, ela tá se descobrindo, é lindo, é maravilhoso. Proteja seus filhos. Proteja a infância dos seus filhos, proteja, sabe? Ela vai amadurecer com o tempo. Ah, mas meu filho, outro dia, até uma paciente, meu filho de 8 anos, nossa, ele parece um bebezão. Tá, e é um menino independente, anda de bicicleta, faz um monte de coisa e tal. Só que ele é uma criança de 8 anos. Uma criança, ele precisa de você? Sim. Só que às vezes a gente olha pro filho mais velho, a gente cobra muito, né? Porque a gente esquece que ele tem só 8 anos, porque às vezes você tem outro de 5, você tem outro de 1, e aquele ele passa a ser assim, né? Eu não tô falando pra ele ser bebezão, foi a maneira que ela expressou, mas o que eu quero dizer é que os filhos precisam de nós ainda, eles dão conta de fazer muitas coisas, eles são independentes, eles conseguem fazer muitas coisas, mas eles precisam de nós, né? O menino tem um grau de amadurecimento que é diferente da menina, né? Muitas vezes você pega um menino de 11 anos e uma menina de 11 anos, é diferente, né? Uma menina de 13 e um menino de 13, às vezes é diferente, né? A maturidade. Então, eles precisam, dependendo do grau, dependendo do filho, cada um tem um temperamento, cada um tem a sua personalidade. O importante é que a gente curta as fases e eles curtam as fases, né? Viva cada fase bem vivida, viva aquele ciclo, depois ele vai passar para outro ciclo, né? E com certeza isso vai trazer uma calmaria, porque essa criança ela vai ter vivido as suas fases, vocês vão ter vivido as fases, porque com essa pressa do mundo querendo pular etapas, nós voltou. Bom, eu acho que vocês não estavam me vendo, né? Tinha parado por causa de conexão, não sei, mas vamos lá. Comunicação, tá. Conhecimento é o C número 7, conhecimento. Gente, conhecimento é algo muito importante, tá? Porque nós precisamos desenvolver, como eu estava falando no item anterior da comunicação, nós precisamos desenvolver
a inteligência das crianças. E aí, elas precisam desenvolver conhecimento. Mas conhecimento sobre o que, Denise? Matemática, português, geografia, história, inglês, e vôlei, tênis, né, balé. Ok, isso são habilidades interessantes que desenvolvem, né, a parte cognitiva da criança. Só que a gente tem que ir com o tempo também, né, e desenvolvendo um conhecimento maior, né, sobre a existência, sobre a vida, sobre uma conexão, né, com o divino, com a espiritualidade. E tudo isso vai gerar na criança uma sabedoria interior, né? Então a gente não viver só na superfície da vida, ou só nas habilidades cognitivas, ou só nos aprendizados, né? Ah, muito bem, sabe escrever, ah, muito bem, sabe. Ótimo, excelente, tem que ter estímulo sim para o desenvolvimento da inteligência. Mas que eles comecem a observar, por exemplo, a natureza, né? Sair para um passeio, não só para curtir, né? Ah, eu tô lá, só tô curtindo o passeio. Mas desenvolve um conhecimento ali, né? Como é que será que as nuvens estão no céu? E quem será que pintou essa grama de verde, né? Olha só, nós temos um criador, assim, tem alguém que pensou esse planeta, como pensou os outros planetas, né? Como pensou tudo, como coloca o ar aqui pra gente respirar. Olha que interessante, né? Olha que lindo que é a vida. Então a gente pode ir conversando dentro de cada etapa, de cada fase da criança. Cada um tem uma linguagem específica de acordo com a fase. Mas o conhecimento, sabe? A sabedoria da vida tá aí fora, né? E se a gente acessa também, tá dentro de nós, está num livro que a gente está contando, né? Uma história que a gente conta de algo que evolui também a criança. Então, que não seja só o conhecimento técnico de habilidades, né? Ah, sabe tocar piano, sabe tocar violão, faz esporte, faz atividade física, é ótimo aluno, ótimo, tá, mas e que mais, né? Então a gente tem que desenvolver essa vida interior, né? Esse conhecimento sobre si mesmo, né? Perceber suas emoções, identificar, né? Nossa, então isso é raiva, né? Isso é ansiedade, isso é medo, como eu lido com isso, né? A mãe tá ali ensinando como resolver aquele conflito, né? Olha, você ficou com raiva, eu vi que você foi lá e atacou a outra pessoa, o irmãozinho, tá? Mas olha, tudo bem, raiva pode ter, não tem problema, né? Eu tenho, você tem, só que a gente tem que saber canalizar, né? Você quer dar soco na almofada? Não tem problema, porque a almofada, ela não tem vida, né? Mas você não pode fazer isso com a vida do outro, você não pode descontar isso, né? Teu irmão, você não pode, por mais raiva que você tenha, eu vou te ajudar. Então a gente tem que desenvolver esse conhecimento, né? Esse conhecimento maior para que a gente possa ajudar. Isso também a gente faz no filho adolescente, a gente faz no filho moço, sim, né? A gente faz também. Por quê? Porque eles precisam, né? Quantas vezes eles não têm alguns conhecimentos, eles sabem se virar, dirigem carro, têm carteira, estão na faculdade, mas tem muitas coisas ali que eles ainda não adquiriram e que às vezes a gente percebe uma frase que a gente fala, uma orientação que a gente dá, aquilo é um pontinho de luz. Então a gente pode fazer isso, né? Quantas coisas a minha mãe passou para mim, que eu já estava adulta, casada, com filho, e eu lembro, né, de coisas que eu falo, poxa, verdade, né? Por quê? Porque ela vai estar à frente de mim. Todo mundo que evolui, né? Se você é uma mãe, um pai que evolui, você tem o seu processo evolutivo. Então, cada descoberta sua ganha você, ganha os filhos, ganha os amigos, ganha a família, ganha o mundo, né? Porque o nosso processo evolutivo sempre é muito bom. Na frente da gente tem gente mais evoluída, atrás da gente, entende? Cada um tá no seu processo, no seu tempo, no seu time, mas é importante a gente fazer esse caminho aí de evolução. Curtir as fases, tá. Agora vamos para o 9º ponto, é isso, gente? Né? Conhecimento. Nossa, eu pulei isso aqui, conhecimento. Gente, vou retomar. 1, colo. 2, confiança. 3, comprometimento dos pais. 4, conduzir. 5, compreensão. 6, comunicação. 7, conhecimento. 8, curtir as fases. 9, construção do ser, né? Construção do ser, nós precisamos fazer isso na nossa vida
e também fazer para os filhos, né? Então, se a gente vive com a nossa própria vida, desconectado, ausente, escravo de uma série de coisas, nós não olhamos para a nossa pessoa para descobrir qual ponto, quais pontos, né, nós precisamos de evoluir ali, sabe? Porque nós temos um lado nosso humano que busca evolução, né, um lado mais divino, e nós temos um lado mais animalesco, um lado mais involuído aí, né? Nós temos luz e sombra dentro de nós. E se a gente não faz essa construção do nosso próprio ser, da nossa edificação, né, da nossa descoberta, nós não vamos conseguir muito fazer isso na vida do outro, né? Porque os filhos, eles precisam de exemplos, que somos nós, e eles precisam também de orientação, né? Então, eu falo muito isso. Um filho que vê uma mãe, vou falar mãe, serve pai aqui, tá? Um filho que vê uma mãe buscando a construção do seu próprio ser, evoluindo, buscando o autodesenvolvimento, ele já tem. Ele já tem. Por exemplo, ele já tem na vivência esse processo. Ele já olha e esse processo para ele é algo que ele olha e fala assim, se meu pai tá fazendo isso, se minha mãe tá fazendo isso, eu também tenho que fazer. Porque já faz parte daqui de casa a gente evoluir, entende? Já faz parte. Isso é algo que vai entranhando ali na cabeça dele, porque ele já vê essa construção, né, desse ser que tá ali. E a criança é um ser orando tijolinho por tijolinho, né? Ela tá adquirindo conhecimento sobre a vida, sobre o mundo, ela vai adquirir conhecimento sobre ela mesma, e a gente precisa ajudá-la nesse processo. Só que se a gente tá cheio de aí voltou. Como que nós vamos ter isso para ajudar, né? Então a gente precisa entender, porque nós temos muitas coisas que são nossas, né? Muitas reações que a gente tem, alguns rastros que a gente deixa aí pelo caminho são nossos, né? Da nossa história. Se nós passamos fazendo algumas destruições aí pelo caminho, a gente tem que corrigir, né? Porque isso nos pertence. Gente, outro ponto número 10, congruência, né? Congruência é o seguinte, congruência é quando todas as suas ações, isso que eu tô trazendo aqui para educação, todas as suas ações, elas vão convergir para um objetivo que você quer, né? Então, por exemplo, se você quer educar seus filhos com valores mais elevados, né? Que você não quer que esse mundo maluco engula teu filho. Então, várias ações ali, elas têm que ter uma congruência para que isso aconteça. Então, você vai pensar várias coisas, né? Desde que se você vai deixar seu filho na televisão, se você vai deixar teu filho ter televisão no quarto ou computador no quarto, porque ali ele vai ficar isolado no mundo. Não vai ter, então eu vou tirar, vou deixar na sala. Não pode, então eletrônico, como é que é? A música que entra, como é que é? O tipo de fala que você tem com eles, o tipo de amigos que você percebe, e você vai orientar. Então, a gente precisa ter uma congruência, né? Para convergir tudo isso num objetivo. Então, são vários fatores, né? Vários fatores daquilo que você fala, do tipo de convivência que você mesmo tem, que tipo de assunto que você conversa, que tipo de hábitos,
né? O que você incentiva no final de semana? Como é que é? Tá na superfície? Tá na profundidade? Tá buscando coisas mais elevadas? Tá nas coisas mais superficiais? Tá só no consumo e no prazer? Não, tá só que tá orientando para algo maior, né? Que dá mais, que não é o prazer imediato, mas é para conquista de algo que a gente construa, né? Que isso é super sério na educação infantil, que a gente isso é muito sério, que quando a criança ela é acostumada com prazer só imediato, ela não desenvolve essa espera e a elaboração e a construção de algo maior para sua vida. Isso é muito sério, né? Porque isso é o prazer que a droga dá, né? Eu quero ser feliz agora, eu me drogo agora e agora eu sou feliz, né? Eu quero já. Então é muito sério, a gente precisa desenvolver na criança a capacidade de ter perseverança, né, de criar algo que ela tem uma meta e ela luta pela meta e o prazer dela conseguir aquilo, sabe? O prazer dela vencer a si mesma. Então, isso são várias ações que a gente tem que ter congruência para que isso ocorra. Outro ponto, gente, que é o 11, é a coerência. Por que coerência? Porque muitas vezes a gente fala para o filho fazer alguma coisa, mas nós não fazemos. Não grita, nós gritamos, né? Não mente, nós mentimos. Aí não tem coerência, né? Nós falamos uma coisa e não fazemos. Ou senão, uma hora fala, uma hora não fala, uma hora uma hora não é. Não tem regra, o filho se sente inseguro. E não tem coerência, nada com nada. Não, precisa ter um porquê, né? Precisa ter um porquê. Olha, aqui em casa não tem refrigerante. Vou dar um exemplo pequenininho. Por causa disso, né? A mamãe não toma, nananana. Quando você for, no final, sei lá, não sei qual que é a regra da tua casa, não é isso que eu tô falando, mas tem que ter uma coerência entre falar, agir, pensar, né? E viver aquilo, tem que ser coerente, porque não adianta falar e não fazer, né? Não adianta, olha, você precisa tratar bem os outros. Daí tá lá a mãe no carro, alguém fechou, a mãe xinga, grita, tarará, sabe? Ou ele fica vendo fazer fofoca o dia inteiro e depois a mãe exige que o filho, né? Ai, nossa, você falou isso do amigo, deu aquela confusão na escola, que horror que você fez isso. Então, só que, né? Aí a gente precisa ter coerência. Coerência entre ação, né? Entre fé e vida, entre ação e a gente poder aquilo que a gente acredita fazer, né? Essa é a coerência. Criatividade, gente. O C número 12. Criatividade. Criatividade porque realmente a criança já é um ser por si só muito criativo, mas nós também somos. E nós precisamos ter muita criatividade, mas muita criatividade, gente, muita, para poder sanar um problema da criança, para poder tirá-la de um banho, para poder contar uma historinha e fazer ela baixar o soninho da noite. Precisa ter muita criatividade para muita coisa, até pra gente estar ali naquela hora que tá comendo, e brincar com a cenourinha, e bater um papo, né? A gente precisa ser criativo, né? Às vezes a criança, ela precisa ser tirada, né, daquele momento que ela tá ali, de uma maneira criativa, amorosa, não é só com bronca. A gente precisa estar mais leve para entender que através do processo criativo nós achamos saídas muito interessantes, né? E às vezes a gente deixa um bilhetinho para um filho adolescente, né? É um processo criativo, às vezes simples, né? Que você viu que ele não estava bem, mas ele não queria nem muita conversa. Às vezes lá no meio do caderno dele tem um alôzinho para você, ou no travesseiro na hora de dormir. Enfim, eu não sei. Mas a criatividade, ela é algo que é necessário, né? Para que a gente possa driblar situações, resolver situações. Criatividade não é só pintar e desenhar, né? Mas é a capacidade da gente criar algo que não está existindo, né? Com todos os nossos recursos que a gente tem, né? De sensibilidade e, enfim, né? Da nossa própria criatividade interior que todos nós seres humanos temos. A natureza é criativa e nós somos frutos do mesmo Criador, nos criou criativos sim, todos somos. Criatividade não é obra só de quem sabe pintar e desenhar, né? Um grande empresário, para resolver um problema de uma crise, ele precisa ser muito criativo, entende? Então a gente precisa ser criativo para poder resolver alguns problemas.
Número 13, conexão. Conexão, gente. Conexão é super importante. Conexão entre pais e filhos, conexão entre os irmãos, conexão na natureza, conexão com o outro, né? Com os amigos, com família, conexão com o divino, né? Nós precisamos de laços, nós precisamos de conexão. Nós não somos seres isolados, né? Isso é muito sério. Por mais que hoje a tecnologia esteja aí, por mais que hoje o jovem fica lá no seu computador, no seu quarto isolado, conversando com o mundo todo virtualmente, é necessário conexões reais, conexões de pele, conexões de olhar, conexões de vínculos, né? A gente precisa ter conexões, né? Não só as virtuais, mas a gente precisa também desenvolver e incentivar, né? Essas conexões reais, né? De sentir também a vida. É importante o presencial também, é importante, né? Que mais? Colaboração. Gente, colaboração... O que é colaboração, né? Então, vamos lá. Vou trazer um lado... Oi, Lê! Bem-vinda! Colaboração, gente, é assim. Muitas vezes, o que acontece? Você quer que seu filho seja organizado. Você quer que seu filho seja um bom aluno. Você quer que seu filho guarde os brinquedos. Você quer que seu filho seja, sei lá o que você deseja para os seus filhos, né? Ok. Aí você quer, mas você não ensina ele a ser. Você não colabora para que isso aconteça. Então, se você quer que seu filho saiba arrumar a mochila do colégio, por exemplo, você quer que ele arrume. Ah, mas já falei 30 vezes. Vai lá arrumar a mochila do colégio, coloca os livros lá, né? Às vezes a criança, ela não sabe fazer aquilo direito, ou ela não desenvolveu ainda esse hábito, ela não consegue fazer direito. Então, a colaboração dos pais é nesse processo, até ele criar essa independência. Então, vale a pena colaborar sim, né? Olha, vem aqui, deixa eu te mostrar. Eu vou te ajudar. Ah, mas só uma vez você vai fazer isso? Não, você vai fazer várias vezes. Porque isso tudo é uma criação de hábito. Não é uma vez só que você faz que a criança já aprendeu. Então, precisa haver uma colaboração dos pais, né? Precisa, até ela pegar o hábito. E aí, gente, o bacana é que quando a gente ensina, né, as coisas com afeto e venha participar, né? Olha, eu tô ali na cozinha, tô mexendo com isso, vai mexendo isso daqui pra mim, né? Vai, aqui ó, tem as frutinhas, vai separando as frutinhas que eu vou fazer salada de fruta, eu não sei, mas quando você coloca o filho pra participar, ele também colabora com você. Então você, por exemplo, às vezes você tem que limpar um lugar, a criança ama tudo que é da vida real, né? Então se você entregar um rodo para uma criança, ela vai amar. Só que não é que ela vai fazer o serviço perfeito, nem isso você pode esperar. Mas ela tá tentando colaborar com você e você tá colaborando com ela, entende? Porque você tá deixando ela aprender e ela tá colaborando com você e ela ama. Ah, eu vou ali que eu tenho que varrer tal coisa. Você me ajuda? Pega a pazinha. A criança vai amar porque ela ama aprender a vida real. E isso é colaboração. Você está colaborando com ela, ela está colaborando com você e essa colaboração também sua do processo. Ensine o processo. Não queira só o resultado. Você está junto? Você está junto? Você quer que o seu filho seja bom em português? Você sentou com ele muitas vezes, mas não é uma vez, muitas vezes para ajudar ele a fazer um resumo de um livro, para poder apagar uma letra que não tá bonita, para poder ter paciência junto, para poder ler e ajudar a interpretar um texto, para poder estar junto, é colaborar para que a coisa aconteça, não é só exigir que a coisa aconteça, não é só assim, eu já falei, tem que ir lá fazer, não, colabore com a letrinha, com a coisinha, com o inho pequenininho, entende? Isso tudo ajuda, é esse processo que seu filho vai evoluir, né, na sua colaboração. O item número 15, companheirismo, gente, voltou! A internet hoje não tá querendo contribuir, hein, gente? Vamos lá. Bora lá. Companheirismo, item número... Qual que eu tô aqui? Número 15, né?
É isso, gente? Não, 16, né? Companheirismo 16. É isso mesmo, companheirismo 16. Companheirismo, gente, muitas pessoas às vezes confundem, que acham assim, nossa, eu tenho que ser parceiro, né, companheiro, amigo do filho, tal, eu tenho que ser sempre legal, né, porque eu não posso frustrar meu filho, porque eu tenho que ser legal. É muito ruim, né, eu não ser a mãe legal, né, eu não ser o pai legal, né, e realmente, gente, isso acontece, tá, porque a maioria das mães, elas não querem encarar o lado ruim, né, da mãe, porque é aquela que frustra, né? Às vezes, a gente é a má da história, né? Nós somos a ruim, né? Quando você tira um celular do filho às 9 horas da noite, que ele é pré-adolescente lá, que ele está com o celular, porque você sabe que no outro dia ele tem que acordar às 6 da manhã para ir para a escola, e nenhuma outra mãe tira o celular, e todos estão lá, os amigos estão lá, e você vai lá tirar o celular porque você sabe que no outro dia ele vai estar acabado para estudar, e você sabe que no outro dia ele tem futebol, ele tem isso, tem aquilo, você é o pior ser humano da face da terra. Você, imagina, você não existe, de tão ruim que você é, entende? Por quê? Porque você está fazendo algo bom, entende? O não teu é um não bom, só que ele não vai te agradecer, porque ele não tá afim. Ele tá afim daquele prazer imediato. Então, esse companheirismo, cuidado, porque nós temos que ser companheiros, sim, estar junto, prestigiar, falar, conhecer os amigos, saber quem são, né? Conversar sobre, precisa da gente, vai lá dar uma opinião, precisa para levar no lugar, precisa para estar junto, ser companheiro mesmo, né? Vai primeira aula lá que vai ter do professor tal. Vai junto se você puder, né? Ou se você não pôde ir, saiba, né? Como é que foi, como é que não foi e tal. Participe, esse companheirismo, mas cuidado com essa ideia, né? Desse, companheiro, parceiro, né? Não, você não é só amigo e amiga do filho. Não é não é o mesmo platô. Você é mãe e você é pai. Não é o mesmo, você não é amiguinha, amiguinho, igual ele tem lá na escola, igual ele tem lá na faculdade, não é. Você tem uma responsabilidade diferente. Então, esse companheirismo é muito bom, porque é exemplo que você dá, né? Se você dá exemplo, enfim, do seu trabalho, no esporte, do jeito que você cozinha, em casa, qualquer coisa, né? Que você dê exemplo do seu, enfim, do seu trabalho, do seu hobby, do seu lazer, ele junto, ou você participa, enfim, é muito legal. Um companheirismo, assim, de vida, de partilha de vida. Mas cuidado com essa ideia que a gente vai ser amiguinho, amiguinha, né? Só não é, né? Nós podemos ser amigos no sentido de acolhedores, de escuta, né? Mas nós somos pais, nós devemos zelar por eles, né? O nosso amor transcende a essa só amizade, né? Ele é maior, é um amor maior com muita responsabilidade. Passando agora para o próximo item, então, companheirismo 16, carinho. Carinho é o número 17 dos 20 Cs, né, da educação. E aí, gente, carinho é uma coisa assim, a gente, quando é criança pequena, parece que isso assim é até natural, né, porque eles vivem no colo, a gente vive abraçando, ai, que lindo, tal, tal, tal. Só que como eu tô falando de educação, né, que seja para todas as etapas da vida, né, a gente pode expressar o carinho de várias maneiras. E muitas vezes fala, mas meu filho já tá grande, meu filho tal, tal. Gente, ele tá lá no computador dele. Passa, dá um beijinho na cabeça, né? Vai lá, fala que eu te amo no ouvido, fala uma palavrinha boa. Como é bom, né, como eu sou feliz, né, de ter você. Isso é muito importante pra mim. Mesmo que seja aquela fase de adolescente que você fala, nossa senhora, calma, acha um momentinho, tenha um gesto de carinho. Às vezes uma fala, às vezes um bilhetinho, às vezes um sinal, um olhar, né? A gente pode ter carinho no olhar, a gente pode ter carinho na fala,
a gente pode ter carinho num gesto, né? Então, o carinho, ele é muito importante, né? Muitas vezes, só de olhar nos olhos, a gente tem carinho, né? Carinho de olhar nos olhos, carinho de fazer algo, né? Fazer uma surpresinha, né? Montar. Esses dias a minha filha, eu não sei se ela tá aí ainda, que ela entrou agora há pouco. Ela tava no quarto, né? Trabalhando, que ela faz uma online e tal. E daí ela pediu, eu não lembro o que foi que ela pediu. Eu acho que ela falou. Eu perguntei pra ela se ela queria um chá. Foi isso. Eu perguntei se ela queria um chá. E ela falou que ela queria, que eu tava fazendo um chá pra mim, né? Que eu tô nessa meta minha de tomar chá. E aí, eu fui fazer um chá pra ela. E aí eu resolvi, eu falei, quer saber? Eu tô muito nessa que a gente tem que, assim, aproveitar e fazer tudo pra nós, né? Porque às vezes a gente tem aquela mania, vou fazer um parênteses aqui rapidinho. A gente tem aquela mania de fazer pra visita, fazer pro outro, né? Assim, às vezes a gente, nossa, nem usa aquele prato que eu vou usar, quando, né? A gente deixa de fazer, deixa de colocar a roupa, porque, aquela roupa, né, tal. E a gente tem que aprender a usar pra dentro de casa, né? E aí eu peguei e montei uma bandeja pra ela, toda linda, né? Com uma xícara super linda de tomar chá, né? Que não é aquela xícara que fica na minha cozinha toda hora, guardo no outro lugar. Mas eu pus aquela xícara, pus um guardanapo gostoso, sabe? Era um pãozinho de queijo que ela queria. Eu fiz um pãozinho de queijo, coloquei a cestinha, tá. Ela, eu vou tirar até foto, não sei o que. Ela ficou super feliz, né? Ela tava até meio doentinha. E então, assim, é legal, é um carinho, né? É um gesto, eu tenho certeza que aquilo fica, né? Fica guardadinho lá na alma, no coração. Então a gente pode ter um gesto de carinho, todo mundo gosta, né? A gente gosta, né? Se a gente tiver um gesto de carinho, a gente tá lá no nosso trabalho, a gente tá lá em qualquer lugar, alguém chega e fala com um bombonzinho pra você, né? Fala assim, olha, né? Não tô fazendo apologia ao doce, tá, gente? É só um exemplo aqui. Mas chega com uma florzinha pra você, chega, sei lá, com qualquer coisa. Fala assim, nossa, olha, eu trouxe pra você, né? O teu dia já ficou diferente. Os nossos filhos são assim, e às vezes na parte mecânica da vida, na correria da vida, nos afazeres da vida, no corre, leve, traz, faz, passa batido isso, né? E a gente pode ter gestos de carinho, isso é muito bom. 18. Conselhos, né? Mas a gente não deve dar conselho, né? Porque conselho só se dá quando se pede, né? Tem um ditado que fala isso, tá? Ok. Só que isso é para a vida dos outros. Para a educação dos seus filhos, você precisa sim aconselhar, né? Conselhos são muito importantes. Por quê? Porque você tem mais sabedoria que eles. Você prevê mais as coisas que eles. Você tem uma visão mais ampla que eles, né? Então a gente precisa sim dar bons conselhos, né? Para isso a gente precisa se nutrir, ser pessoas que estão realmente evoluindo, né? Por quê? Porque às vezes o filho tem uma dúvida, às vezes o filho precisa de uma ajuda, o filho precisa de uma outra visão, o filho precisa de olhar a vida por um outro ângulo, ou aquela situação, né? E ele precisa de um conselho às vezes, não é um direcionamento, não é uma ordem às vezes quando ele é mais velho, né? Mas de um conselho. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você, eu tenho notado isso, né? Dá uma pensada, né? Reflete sobre esse lado aqui. Olha como isso é importante, você olhar por esse lado, né? Você já pensou por aqui? Dá uma pensadinha, né? É um conselho. Às vezes ele nem tinha pensado, ele se torna um lugarzinho de luz, né? Então a gente precisa sim aconselhar, olha, quando você chegar, outra coisa, quando você chega, muitos conselhos na educação infantil, eles passam para a própria educação, né? O conselho que você dá. Então você vai deixar o teu filho na casa do não sei o que lá, né? Filho, olha, se você achar alguma coisa estranha, se você vê que lá você liga, né? Se você não estiver gostando do lugar, fala, olha, sabe o que acontece? Eu preciso falar com a minha mãe, Então você tem que orientar, né? São conselhos que você dá para ele aprendendo a se virar, né? Então, você vai lá na casa, vai ter um aniversário tal. Olha, vai lá, cumprimenta a mãe do aniversariante, né? Olha, eu sou fulano de tal,
né? Então, assim, são conselhos. A educação, ela precisa ir colocando esses conselhos bons, sabe? Que vai ajudando a criança a se proteger, a sair de situações, né? Enfim, conselhos. 18. 19, penúltimo item. Ufa, consegui. Achei que não ia dar. Tive que correr bastante aqui pra gente fazer em 1 horinha. Já passamos de 1 hora. Como eu disse, cada tema desse dava pra fazer uma live inteira só deles. Mas eu quis trazer pra você 20 itens sobre os 20 Cs, né? O 19. C. Criar hábitos saudáveis. Quando eu falo hábitos saudáveis, todo mundo pensa comer saudável, não tomar refrigerante, tarará, tarará, tarará. Ok, ótimo. São os hábitos para o seu corpo, né? Que é o tratar a nossa máquina. Excelente. Só que quando eu falo criar hábitos, eu estou falando de virtudes humanas também. Estou falando criar hábitos em todos os sentidos, né? Por quê? Porque são os hábitos que nos levam para grandes virtudes. São os hábitos que nos levam a repetição deles, que nos levam a desenvolver os nossos valores, né? Aquilo que a gente age na vida, né? Se você quer ensinar seu filho a ser honesto, ele vai ter que criar esses hábitos desde pequenininho sobre a honestidade, né? Se você quer que ele seja uma pessoa espiritualizada, ele vai criar o hábito desde pequenininho para ser uma pessoa espiritualizada. Se você quer que ele seja uma pessoa grata, humilde, calma, seja o que for que você quer desenvolver, íntegro, né? Se você quer que ele seja estudioso, tudo são hábitos saudáveis para o caminho do bem. Então, isso é criar hábitos para o caminho do bem. E o último ponto do C. C, de crescer em todos os sentidos, né? Filhos não são para crescer só em tamanho. Vai lá no pediatra, nossa, cresceu 4 centímetros esse mês, tô vendo, perdeu as calças aqui, nossa, tá tudo realmente, não tem, né, um sapato que cresce, cabe mais no pé, não é para crescer só no físico, porque o físico, inclusive, fica aqui, no planeta Terra, né, ele não vai embora, né, então, por mais que a gente cresça, desenvolva, faça musculação, faça um monte de coisa que é super importante cuidar dessa máquina, porque aqui mora um espírito, um templo do espírito. Então nós precisamos cuidar desse templo, né? Não dá pra deixar o templo acabado, né? Porque daí não dá pra fazer nada, muita coisa com aquele templo acabado. Então a gente precisa cuidar. Então cuidar do templo. Só que crescer é crescer em todos os sentidos. Nós precisamos crescer, né, internamente, nós precisamos evoluir por dentro. Não adianta ter um corpo desenvolvido, um corpo evoluído, um corpo tal de que jeito e por dentro ser um nada, né? Não desenvolve nada emocionalmente, não sei lidar com a vida, na parte também cognitiva não sei lidar com nada, sou uma pessoa que eu quero os prazeres imediatos e me afundo em um monte de coisa, eu não tenho valores, então eu faço tudo errado mesmo, enfim, né? E dane-se, né? Não adianta, porque a gente precisa crescer em todos os sentidos. Nós precisamos nos tornar seres humanos evoluídos. Nós precisamos nos tornar... Na verdade, quando vocês educam as crianças, vocês não estão educando crianças. Vocês estão educando um espírito que mora num corpo de uma criança. É outra conversa. Vocês estão educando um ser espiritual que atualmente está num formato criança. Olha pro teu filho, pra tua filha, e vê um ser espiritual ali. Ele pode ter 2 anos. 2 anos de idade. Aquela coisinha mais linda do mundo. 3 aninhos, aquela coisinha mais linda do mundo. Ali tem um espírito eterno. Que está num corpo de criança. Entende? Então, quando você vai educar... Você não está educando uma criança, você está educando um ser divino, espiritual, que naquela fase está morando naquele corpo, que ainda é pequenininho. Mas o espírito não, gente, o espírito é divino, veio do além do universo, tarará, 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 só que ele mora naquele corpo, então ele precisa aquele corpo, ele precisa aprender a viver nessa terra, ele precisa... Tudo que acontece naquele corpo... é para a evolução daquele espírito. Tudo que acontece naquele corpo é para elevação daquele espírito. Tudo que acontece naquele corpo é para dignificação daquele espírito. Sabe?
nós não podemos deixar que o lixo estrague, né, essa divindade que existe ali. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então crescer em todos os sentidos é evoluir aquele espírito, nutrir. Gente, se a gente não nutre a nossa parte espiritual, ela fica desnutrida, anêmica. Anêmica, todo mundo liga muito pro corpo. É ótimo cuidar do corpo, gente. Excelente, excelente. Só que não é só. Porque se for só cuidar do corpo, você tá abandonando as partes mais importantes. Se você não dá nutriente pro teu corpo, se você não come direito, se você só come porcaria, você vai ficar doente. Você vai ficar doente. Mais cedo ou mais tarde, você vai ficar doente. Porque você fica inflamado e você fica doente. Todo mundo já sabe, isso é comum, graças a Deus tá na internet, tá tudo certo. Beleza. Só que se você não faz isso pra sua parte espiritual, ela vai ficar doente. Ela vai ficar doente. A tua parte emocional, psíquica, vai ficar doente. Se você não cuida, se você dá nutrientes ruins, se você não liga, tô nem aí, e você não se alimenta, você não alimenta esse ser que tá ali. Você não nutre de coisas boas, vai ficar doente. Por que você acha que só o corpo que fica doente? Por que você acha que tem que se alimentar só o corpo de coisas boas? A mesma coisa que acontece pro corpo, coloca na parte espiritual. Aí eu não alimento de coisas boas, ou eu quase não alimento, né? Então fica anêmico, desnutrido, né? Então você quer como? Como? Esse ser evoluiu aonde? O que veio fazer nessa vida? Gastar tempo, porque tá legal, é viajar, eu amo viajar, é legal ir em festa, é sim, muito bom, me divertir, encontrar, tomar café, seja o que for, muito legal, gente. Esse mundo é tão lindo que ainda te deu possibilidade de ter prazer nele, de tão lindo que é, só que ele acaba, não é tudo aqui, não se trata disso. Então, a gente precisa crescer em todos os sentidos, ou seja, lembrar dessa base eterna e desenvolver o ser humano em todos os sentidos, ter essa leitura da vida maior, né, do que apenas essa superfície de prazeres de consumo, né, que eu falei até no começo, esse monte de ser não é de consumo, né, não é de chantagem, não é dessas coisas ruins, é de coisas boas. Então, meus amores, corri aqui até, mas para dar tempo, achei assim, a hora que eu pus 20, eu falei assim, eu estou sendo ousada, eu poderia passar 5 pontos, né, eu poderia passar 10, no máximo, mas eu resolvi passar 20 para vocês. Isso poderia ser assim até uma baita aula aí, né? Eu ficar 2 horas aqui conversando com vocês sobre 20 pontos, é muita coisa, mas eu quis trazer, seguir minha intuição, espero que tenha sido útil para vocês. Quem tá aqui? Fanny, aula maravilhosa. Gente, eu não vejo vocês entrarem, quanta gente conhecida, pessoal do Segundou tá aqui, Solange. Quem tá aqui? Alexandra, Gleide, gente, Marcos, Marcos Senedese tá aqui, Emília, gente, olha, espero que vocês tenham gostado, né, fez sentido pra vocês, coloca aqui, comenta, adorei a Roberta, ai que bom, Roberta, e fico super feliz. Esse daqui, se vocês forem reassistir, quem tem filho, eu já tô deixando esse recado para quem tá assistindo pelo IGTV. Lê, maravilhoso! Obrigada, Lê. Quem for assistir, isso serve... que bom, Fanny, obrigada. Isso serve, gente, para tudo, sabe? Se eu tenho um filho de 20 anos, 18 anos, eu posso analisar, né? Será que eu tô dando colo para eles? Será que minha relação tá de confiança? Será que eu tô comprometida com eles, né? Será que eu estou conduzindo? Ainda tem coisas para conduzir? Como é que tá meu nível de compreensão? Então a gente pode fazer uma autoavaliação. Como eu falo aqui, o Segundou é um momento nosso de evolução, né? É um momento da gente olhar para nossa vida e falar assim, eu quero evoluir, né? E eu admiro muito, sempre falo isso, todo Segundou, eu fico muito feliz dessa turma do Segundou que tá aqui, porque em plena segunda-feira, véspera de feriado ainda, gente, estar aqui querendo ser pessoas melhores, vocês já estão de parabéns. Porque enquanto outras pessoas estão sintonizadas com um monte de coisa e a gente não sintoniza por acaso, não sei quem tá aqui pela primeira vez, mas o Segundou é sempre um encontro que a gente tem toda segunda-feira. Que eu falo que eu trago coisas pra gente evoluir, né? Eu pego vocês pela mão, caminho, faço esse caminho
para que vocês saiam daqui melhores do que vocês entraram. E eu brinco, quem é do Segundou sabe, que eu brinco que falo assim, quando a gente vê alguma coisa, não tem como desver, né? Quando a gente vê, você tá pela primeira vez aqui, bem-vinda! Então eu tô explicando aqui sobre o Segundou. Esse Segundou é um encontro toda segunda-feira, que eu já faço um pouco tarde, mas é aqui para quem tem criança pequena, coloca tudo para dormir e vem. E quem sintonizou aqui, a gente só sintoniza se a gente está na mesma frequência, né? Então, a frequência que a gente está é a mesma, vocês estão aqui porque vocês sentem que querem evoluir também, né? E isso é muito legal. Então, o Segundou sempre são papos, assim, de caminhos nossos, de percorrer caminhos mais de luz, né? Para nossa vida, para os nossos filhos, para o outro, para o todo, né? Que também nós temos o nosso caminho. E a gente precisa fazer esse despertar, né? Esse despertar. Uma nova consciência para nosso papel, para nossa vida, e que a gente consiga fazer isso para eles também, né? Poderem viver num mundo tão revirado, tão, mas que a gente tenha um eixo, né? Que seja um eixo maior do que somente essas questões de consumo, né? E tudo mais. Então, esse Segundou, todo Segundou tem aí vários já, né? Temos desde o começo do ano esse encontro e para esse autodesenvolvimento, para essa evolução e para sermos seres humanos melhores e sairmos daqui realmente com algo transformador, né? Que não seja só, vim aqui trazer 3 regrinhas, tananã. Não, é algo que realmente toca lá dentro, toca o coração e a gente se transforma toda segunda um pouquinho. E eu junto também. Então, meus amores, uma super boa noite. Obrigada pela presença, quem tá aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, venha sempre. E coloca lá, eu vou salvar. Coloca o que mais gostou, compartilha, comenta no Instagram, distribui mais, que você também seja luz com a sua ação, né? Para levar para alguém que você acha que pode se beneficiar, que também esteja nessa conexão que vem aí no seu coração, né? E a gente vai se vendo, tá bom? Pelos stories, por tudo. Um prazer enorme estar aqui. Ótimo feriado e a gente se vê. Tchau, gente. Boa noite.